sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Felipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos, o Evangelho deste domingo inicia-se com estas consoladoras palavras de Jesus, que parecem como que dirigir-se ao coração dos discípulos e também ao nosso, pois Jesus inicia o Evangelho dizendo justamente: não se perturbe o vosso coração, não se deixe perturbar o vosso coração. A palavra perturbar, perturbação, perturbatio, vem do latim. É uma palavra que vem de turba. Turba, turbe, quer dizer agitação, movimento. Perturbação seria justamente esse movimento, essa agitação que todos nós podemos sentir. Perturbação é o mesmo que algo que tira a nossa paz, tira a nossa tranquilidade, a nossa estabilidade emocional, ansiedade, angústia. Tudo isso tem a ver com perturbação.
Por isso Jesus sabia que havia muitas preocupações, agitações, que preocupavam, que agitavam os discípulos, que perturbavam os discípulos. Jesus também conhece as nossas perturbações. Jesus sabe exatamente o que cada um de nós sente no coração, porque é justamente no coração que nós sentimos, ou é a partir do coração que nós sentimos todas essas agitações, todas essas perturbações. E Jesus conhece tudo isso, e por isso Jesus nos diz hoje, como disse também aos discípulos: não se deixe perturbar o vosso coração. Não se perturbe o vosso coração. Crede em mim, credes em mim, tenha fé em mim, tenha fé nas minhas palavras, confie em mim, e toda perturbação será superada. E é verdade, quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, quando nós colocamos a nossa esperança no Senhor, quando o Senhor se torna para nós caminho, verdade e vida, por mais que hajam motivos para nos perturbar, por mais que hajam muitas realidades que possam nos trazer a perturbação, nós conseguimos superar todas elas. Porque se Jesus é o caminho, significa que a nossa vida não se traduz apenas em regras, nem mesmo em religião, mas em seguimento. Mais do que religião, mais do que praticar uma doutrina, Jesus deve ser o nosso caminho, ou seja, por onde nós devemos trilhar, por onde nós devemos caminhar, por onde a nossa vida deve ser orientada. Portanto, Ele é o caminho. Amar como Ele amou, perdoar como Ele perdoou. Portanto, caminhar com Jesus e ter Jesus como caminho, servir como Jesus serviu. Portanto, não há outro caminho, há um único caminho, que é Jesus. Jesus então não é simplesmente algo, uma teoria, mas Jesus é um caminho a ser percorrido, é um caminho por onde nós devemos caminhar em tudo na nossa vida. Agora, quando nós caminhamos por outros caminhos, aí a perturbação vem mesmo, porque se há perturbação é quando a gente percorre um caminho que não leva muitas vezes a paz, a salvação, a vida. Se há perturbação é quando na verdade nós queremos trilhar um caminho que não é nosso, ou que é pior, queremos construir um caminho a partir das nossas convicções, apenas das nossas vontades, segundo as nossas vontades, os nossos prazeres, e aí o caminho se torna um caminho perturbador. A perturbação acontece justamente quando nós preferimos seguir outro caminho, ou fazer o próprio caminho, construir o próprio caminho. É como se fosse abrir uma estrada onde não tem. Olha o transtorno que vai ser isso, abrir uma estrada onde não tem. Como? É possível? Sim, mas olha a perturbação disso, olha a movimentação disso, olha o estresse que vai causar isso. Ou não, ou é fácil abrir um caminho, é só cavocar e já o caminho está pronto, Mas quando a gente percorre o caminho já, de certa forma, que tantos trilharam, um caminho que o próprio Jesus nos oferece, pois Ele diz: eu vou preparar um lugar para vocês, eu vou levar vocês comigo, vocês poderão estar onde eu estou. No entanto, o caminho que leva a esse lugar é o próprio Jesus, Agora, quem quer fazer outro caminho, às vezes não sabe nem onde vai dar, e por isso se perde, por isso se agita, por isso sofre, por isso as preocupações, por isso se perde, por isso perturba-se. Jesus é o caminho, Jesus também é a verdade.
Vivemos em tempos de muitas verdades, verdades relativas, mas Cristo é a única verdade, a verdade que não engana, a verdade que não muda. Jesus não muda conforme as circunstâncias. Portanto, Jesus é a única verdade, porque toda verdade que muda não é mais verdade. Jesus não muda, nem com as circunstâncias. Por isso, Ele é a verdade. Quem se apoia nele encontra firmeza, mesmo em meio a todas as tempestades. Caminho, verdade, vida. Ele não nos promete apenas a vida eterna, mas Ele já nos comunica agora a vida nova. Portanto, Jesus não é só uma vida eterna enquanto realidade futura, distante, enquanto uma realidade apenas para depois da morte, para outra vida, né? Não como se fosse uma outra vida, uma segunda vida, mas para uma outra realidade da vida, que é a eternidade. Mas Jesus é vida agora, Jesus é vida nova agora, Jesus renova a nossa vida, já neste mundo e por toda a eternidade. Portanto, viver em Jesus, estar com Jesus, é permanecer com Jesus, é permanecer nesta vida que se renova todos os dias, pela graça, pela esperança, pela caridade. Por isso, olhando para as duas leituras que antecedem o Evangelho, nós compreendemos como os primeiros cristãos procuraram viver este caminho, verdade e vida. A primeira leitura de hoje é muito interessante, fala-se do início da comunidade, e na comunidade então dos apóstolos, os apóstolos se dedicavam à pregação. No entanto, na comunidade surgiu necessidades visíveis, necessidades sociais. As viúvas estavam sendo deixadas de lado, estavam sendo abandonadas. Para a gente poder entender um pouquinho isso, naquele tempo, quando alguém morria, os seus bens voltavam para os seus irmãos, né? Os bens voltavam para os irmãos, e eram os irmãos do falecido que deveriam prover, né, o sustento para a esposa do irmão, para a viúva, e assim também para os filhos, para os órfãos. Mas, como já naquele tempo, vejam, não é de hoje, que quando se fala de herança, a gente percebe que há aí uma situação complicada, injustiça, né? e traição, desonestidade, corrupção, e naquele tempo não foi diferente. Eles mandavam lá uma cesta básica para a viúva e achavam que já era o suficiente, né? E aí o que acontecia? Essas viúvas, esses órfãos, frequentavam a igreja, frequentavam a matriz lá de Caçapava, né? No caso lá de Jerusalém, frequentavam a comunidade. E o que os apóstolos foram fazendo? O padre, né, começava a pregar, etc., mas ia percebendo, olha, tem pessoas aqui passando necessidade entre nós, e nós não temos como dedicar-se a isso agora, porque estamos nos dedicando à pregação. Então é necessário que surja entre nós homens de boa fama, homens prudentes, homens que sejam de certa forma reconhecidos pela comunidade, e nós vamos então ordená-los como diáconos. São os primeiros diáconos da igreja, os 7 primeiros diáconos que surgiu na igreja, dentre eles Estevão. E por que surgiu então o diaconato? Para o serviço às mesas, ou seja, o sustento, o auxílio das viúvas, dos órfãos, dos pobres. Por isso, vejam, meus irmãos, esse discurso às vezes que hoje a gente ouve por aí, que a igreja não tem nada a ver com questões sociais, isso é uma mentira. Pelo contrário, a igreja sempre esteve atenta às questões sociais,
as questões das pessoas, porque a alma não está separada do corpo. A igreja não cuida só da alma, a igreja cuida da pessoa, corpo e alma. Por isso que a igreja se ocupa sim com as questões sociais, com a saúde, com o bem-estar, com a moradia, com a natureza. É claro que a igreja se ocupa de tudo isso. A igreja tem por missão cuidar. E não foi diferente no início da igreja. Olha, precisamos fazer algo para dar assistência social a essas viúvas, a esses pobres, a esses órfãos. Porque não basta só rezar, é preciso também servir, né? E vejam, uma igreja que reza, mas que não serve, ela perde a credibilidade. Se tem uma igreja que até hoje tem credibilidade no mundo, é a Igreja Católica. Justamente por quê? Porque sempre procurou servir, rezar e também servir. Pois uma igreja que reza e não serve, perde a credibilidade. Mas uma igreja também que serve, mas que não reza, perde a sua fonte. A fonte da igreja é a oração, é a escuta da palavra. A fonte da igreja é a Eucaristia, é os sacramentos. Mas a igreja que reza, a igreja que celebra a Eucaristia, não pode ser indiferente às necessidades dos irmãos, pois todos participamos do mesmo pão, todos comungamos do mesmo pão. Jesus se fez alimento para todos. Por isso é a partir da palavra, é a partir da oração que nós servimos. Isso sim, a igreja, ela não é partidária, política partidária, mas a igreja sempre esteve atenta às questões sociais. As questões sociais não são só da realidade pública, de políticas públicas, não são só dos políticos, né? Os partidos, eles têm suas ideologias, é verdade. Muitos deles até se inspiraram na igreja, apesar de depois se corromperem, mas a ideia primeira, ou a inspiração, surgiu sim do Evangelho, surgiu do Evangelho. Por isso a igreja, ela se preocupa sim com as questões sociais, só não é partidária, porque a própria palavra já diz, partidária, é uma parte. A igreja não é uma parte, a igreja é o todo, né? Portanto, uma igreja que reza, mas que não serve, ela perde a credibilidade. Mas uma igreja que serve, que se preocupa com as questões sociais, mas que não reza, que não faz por causa do Evangelho ou a partir do Evangelho, ela perde a sua fonte, e aí ela se torna uma ONG, alguma coisa assim, menos a igreja, entenderam? Por isso é preciso haver esse equilíbrio, mas é preciso haver sempre, reconhecer sempre a identidade da igreja, oração e ação, né? Oração e serviço, serviço e oração. Jesus é caminho, verdade e vida, e é justamente porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e nós descobrimos isso na própria oração da igreja, é que nós nos colocamos também a serviço como o próprio Jesus. Por isso Jesus no finalzinho do Evangelho diz, olha, se vocês crerem, vocês farão coisas como eu. Aliás, se vocês crerem, vocês farão as mesmas obras que eu, e ainda farão obras maiores do que estas. Portanto, meus irmãos, as ações que nós podemos realizar unidos a Jesus são muitas. A nossa ação não pode ser separada da oração, a nossa ação não pode ser desvinculada da oração, mas a nossa oração não pode ser também uma oração vazia, é uma oração estéril, mas uma oração que tenha frutos, que dê frutos,
uma oração que gere atitudes concretas. Então sim, nós também continuaremos seguindo esse mesmo caminho, essa única verdade e esta única vida que o próprio Jesus nos oferece, agora e por toda a eternidade. Assim seja. Amém.